Sabe aquela sensação estranha que bate quando um cara parece estar interessado, mas não diz nada com todas as letras? Ele olha, ele sorri, ele tá por perto, mas ao mesmo tempo você se pega pensando: será que eu tô viajando ou ele tá realmente na minha? É confuso, né? E para piorar, a maioria dos homens não fala o que sente. Eles se retraem, agem estranho, somem sem explicação, e aí você, do outro lado, acaba tentando adivinhar tudo sozinha. É exaustivo. E se você já passou por isso, ou tá passando agora, você sabe do que eu tô falando. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando um cara tá realmente na sua, ele pode até não dizer com palavras, mas o corpo, o comportamento, os pequenos gestos, tudo entrega. E às vezes o que ele faz pode parecer meio estranho, fora do comum. Mas é aí que mora o segredo. Tem certos sinais que só quem entende capta. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar aqui. Porque a verdade é que quando você aprende a ler esses sinais, tudo muda. Você para de se perder nas dúvidas, para de correr atrás de quem não te escolhe e começa a se colocar no centro da sua própria energia. E é nesse lugar que você começa a atrair o tipo certo de homem, aquele que vem, fica e constrói. Se você curte esse tipo de papo direto, sem enrolação, e quer aprender a usar a sua energia para transformar seus relacionamentos, já deixa o like aqui e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar criando conteúdos como esse para você. Bora? O que pouca gente entende é que muitos homens simplesmente não aprenderam a lidar com o que sentem. Desde pequenos, a maioria foi ensinada a ser forte, racional, a não demonstrar fragilidade. Sentir demais virou sinônimo de fraqueza. Falar sobre sentimentos, quase um tabu. E isso não some quando ele cresce. Isso se transforma. Então, quando ele começa a se interessar por alguém de verdade, ele entra num conflito interno. Ao mesmo tempo em que quer se aproximar, algo dentro dele freia. A mente dele está tentando entender esse sentimento, controlar o impulso, manter o jogo. E aí começam os sinais contraditórios. Mas se você olhar além da superfície, dá para perceber que existe uma movimentação acontecendo. Ele começa a agir de formas diferentes perto de você. Às vezes, ele não sabe exatamente como expressar o que sente. Então, a emoção escapa pelos cantos, em olhares, atitudes sutis, silêncios esquisitos. Não é sobre o que ele fala, é sobre o que ele mostra sem querer. É aí que muitas mulheres se perdem, porque estão esperando declarações diretas, mensagens longas, atitudes de novela. Mas o masculino é diferente. Ele se move em outra frequência, e quando você entende essa linguagem, tudo começa a fazer mais sentido. Quanto mais você se conecta com sua energia feminina, mais você atrai homens que saem do mental e se aproximam de verdade. Você não precisa forçar, só precisa saber ler os sinais. E tem um que é quase clássico, mas muita gente interpreta do jeito errado. Antes de continuar, deixa eu te apresentar um e-book praticamente ilegal. O Manual Proibido revela técnicas de sedução tão fortes que funcionam até com homens casados. E o pior, eles não resistem. É como ter um poder invisível que faz qualquer homem correr atrás de você, implorar por atenção e pensar em você até quando está com outra. Mas cuidado, depois que você abrir esse manual, você nunca mais será a mesma. O link está nos comentários. Quando um cara está realmente interessado, ele raramente vai chegar com aquele discurso pronto, seguro de si, como se fosse o dono do mundo. Às vezes, ele vai ficar nervoso, esquisito, até um pouco desajeitado. E você pode até pensar: nossa, achei que ele nem estava curtindo, mas a real é que isso pode ser exatamente o contrário. Sabe quando ele começa a gaguejar, perde o fio da conversa, ri sem graça ou até fala demais tentando preencher o silêncio? Isso acontece porque ele sente que você mexe com ele. E quando o cara sente que tem algo em jogo, que ele pode perder, que você tem impacto real sobre ele, é normal que ele saia da pose e entre nesse estado de alerta emocional. A energia dele fica balançada. Ele quer impressionar, mas não sabe exatamente como. E como ele se importa com o que você vai pensar, acaba tropeçando nas próprias palavras. Isso não é fraqueza, isso é vulnerabilidade pura, e é um dos sinais mais autênticos de interesse. A grande sacada aqui é: não julgue o nervosismo como desinteresse. Muito pelo contrário. Quanto mais você estiver ancorada na sua presença, mais ele vai sentir esse impacto.
E isso é lindo, porque mostra que ele está saindo da superfície e se conectando com algo mais profundo. Na perspectiva da lei da atração, quando você está vibrando confiança, beleza interior e autenticidade, sua energia causa uma reação. E essa reação pode muito bem ser o desconforto doce de alguém que não consegue mais fingir indiferença. Então, da próxima vez que perceber um cara ficando meio estranho perto de você, respira, observa, dá um sorriso leve, porque talvez, só talvez, ele esteja exatamente onde você queria, totalmente mexido, tentando encontrar coragem para se aproximar de verdade. E às vezes, nesse processo interno, ele até dá um passo para trás. E é aí que entra um dos sinais mais mal interpretados de todos. O cara some, fica dias sem mandar mensagem, sem dar sinal de vida, e depois, do nada, volta. A primeira coisa que passa pela sua cabeça é: ele perdeu o interesse. Mas a verdade pode ser bem mais complexa do que isso. O afastamento de um homem, principalmente quando ele já demonstrou algum interesse, nem sempre é rejeição. Muitas vezes é confusão interna. Ele sente algo forte, mas ainda não sabe como lidar. Então, por instinto, recua. Vai para o território conhecido. O mental, o controle, a distração. É como se ele precisasse de um tempo para organizar o que sente antes de se permitir avançar. Só que nesse momento, muita mulher se desespera, corre atrás, cobra, questiona. E é aí que a energia se inverte, porque sem perceber, ela sai do lugar de atração e entra no lugar da perseguição. E o que era um movimento natural de retorno interno vira afastamento definitivo. O segredo aqui é entender o ciclo. O masculino funciona em ondas. Ele se aproxima, se conecta, sente e depois se afasta para processar. Se nesse momento você estiver centrada, vivendo sua vida, vibrando abundância emocional, ele sente. E essa sensação vira um chamado para ele voltar. Voltar não por carência, mas porque ele sente que ali existe espaço, maturidade, energia boa. A lei da atração atua com mais força quando você escolhe confiar no seu valor, quando você entende que não precisa se provar nem convencer ninguém de nada. Se ele precisar de tempo, que tenha, porque o homem certo volta diferente. Volta melhor, volta pronto. Agora, se ele se afasta e nunca mais aparece, isso também é resposta. É o universo limpando o caminho para algo maior. Mas quando o cara tá na sua, de verdade, esse afastamento não é fim, é só um respiro. Um silêncio que prepara o terreno para uma conexão mais profunda. E enquanto ele tenta se encontrar, você já começa a ocupar um espaço ainda mais forte no mundo dele, mesmo sem dizer uma palavra. Tem uma coisa que quase ninguém percebe, mas quando um cara está interessado de verdade, ele observa, em silêncio, muito mais do que você imagina. Ele presta atenção no seu jeito de falar, no som da sua risada, na forma como você trata as pessoas ao redor, tudo isso sem fazer alarde. Enquanto você está ali só sendo você, ele está absorvendo. Ele repara quando você muda o cabelo, quando usa uma roupa diferente, quando está com o olhar mais distante. Às vezes, ele não fala nada, fica quieto, só acompanhando. Mas por dentro, ele está num processo profundo de conexão. E não é à toa. Homens se ligam emocionalmente de forma diferente. Eles não vão falar, "tô apaixonado" depois de 2 encontros. Eles precisam sentir segurança, consistência, leveza. E isso vem pela observação. É como se ele estivesse buscando entender se você é real, se o que ele sente tem base. E é por isso que você não precisa performar, nem se moldar para agradar. A beleza real está na autenticidade. Quando você relaxa, se diverte e vive sua verdade, você começa a emitir uma energia que não dá para fingir, e essa energia toca ele num nível mais profundo. A lei da atração ensina que o que você vibra fala mais alto do que o que você diz. E quando sua vibração está alinhada com o seu valor, você começa a atrair olhares diferentes. Inclusive daquele cara que você pensou que nem estava te notando. Então, não subestime o silêncio dele. Às vezes, ele está ali, só esperando o momento certo para se aproximar. E quanto mais você estiver centrada, mais ele vai sentir confiança para atravessar essa distância. Até porque, quando o interesse é real, ele começa a se incomodar quando percebe que pode estar te perdendo. É nessa hora que um tipo bem específico de comportamento começa a aparecer. O ciúmes disfarçado.
Aquele que não é direto não vem com escândalo, mas surge em forma de comentários sutis, meio atravessados. Coisas como: você e aquele seu amigo são bem próximos, né? Ou: engraçado, você vive saindo, hein? Ele tenta parecer tranquilo, mas dá para sentir que tem algo ali. Um desconforto que ele não sabe como explicar. E esse tipo de ciúmes, por mais estranho que pareça, muitas vezes revela que ele está começando a te enxergar como alguém especial. Alguém que ele não quer perder. Só que, claro, aqui vale um alerta importante. Ciúmes não é amor. E também não é justificativa para controle, grosseria ou manipulação. A gente está falando daquele incômodo leve, que revela desejo de exclusividade, não de posse. É uma linha tênue, e você precisa saber onde pisar. Quando um homem começa a se sentir ameaçado, mesmo sem razão concreta, é porque ele já criou algum tipo de vínculo emocional. Ele te observa, te deseja e agora, inconscientemente, começa a marcar território. Isso pode aparecer em mudanças no tom de voz, no olhar ou até na frequência com que ele te procura. E aqui entra o poder da sua energia. Se você estiver bem posicionada, emocionalmente madura, você consegue lidar com esse tipo de situação com leveza e segurança. Você não precisa provocar nem se explicar. Basta se manter firme, transparente, sem abrir mão da sua liberdade. Pela ótica da lei da atração, quanto mais você se sente segura em ser quem é, menos espaço você dá para relações baseadas em insegurança. Você vibra liberdade, e isso convida o outro a confiar, não a desconfiar. Então, quando ele der aquele comentário atravessado ou parecer mais desconfortável do que o normal, entenda, ele não está com raiva, ele está com medo. Medo de perder algo que ele ainda nem tem certeza se pode ter. E é nesse ponto que ele começa a se movimentar, a tentar te impressionar de formas até meio inesperadas. Pode reparar, quando o cara está realmente interessado, ele começa a tentar mostrar valor. E nem sempre de um jeito direto ou charmoso. Às vezes ele exagera nas histórias. Fala do emprego como se fosse o CEO da empresa. Comenta das viagens, dos amigos influentes, dos hobbies mirabolantes. Tudo isso para te causar algum tipo de impacto. Pode parecer bobagem, mas esse tipo de comportamento é mais comum do que parece. Ele está tentando ganhar pontos com você, mostrar que tem algo a oferecer, que vale a pena. E no fundo, ele está só querendo ser visto. Porque quando ele sente que você tem um brilho diferente, a necessidade de se destacar bate forte. Isso acontece porque, dentro dele, algo foi ativado. Ele começa a pensar no que precisa fazer para ser o escolhido. E mesmo que ele não diga isso com todas as letras, ele age como quem está disputando espaço. E nessa tentativa de chamar sua atenção, ele pode até parecer um pouco forçado, meio engraçado, mas se você olhar com carinho, vai ver que é só vulnerabilidade mascarada de confiança. O ego masculino é sensível, e quando você acessa esse lugar, ele sai da postura e entra no campo da emoção. É ali que ele começa a se abrir, mesmo sem perceber. Só que para isso acontecer, você precisa estar inteira, porque se você se deslumbra demais, ele sente que ganhou o jogo. Se você despreza, ele pode recuar. O ponto de equilíbrio está em reconhecer, mas não se perder. Na prática, isso significa apreciar o esforço dele sem perder sua base. Mostrar que você vê, valoriza, mas que não é qualquer performance que vai te conquistar. E essa postura é extremamente sedutora, porque ela coloca você num lugar de magnetismo puro. Na lei da atração, a energia que você emite é a energia que volta. Então, quando você vibra alto valor, você atrai homens que querem te mostrar o melhor deles. Não por competição, mas por conexão. E quando isso começa a acontecer, ele já não consegue mais te ver como alguém qualquer. Ele começa a imaginar um futuro onde você já faz parte. Quando um homem começa a visualizar você no futuro dele, mesmo que sutilmente, é um dos sinais mais claros de que o sentimento está crescendo. E isso pode aparecer nas entrelinhas, de forma leve, quase como quem não quer nada. Ele solta algo tipo: esse lugar tem a sua cara, ia ser legal ir com você um dia. Ou então comenta sobre planos de viagem, casa, até filhos, e encaixa você nesse cenário sem nem perceber. Não é sobre ele te chamar para casar na próxima semana. É sobre como, no imaginário dele, você começa a aparecer em momentos importantes, em ideias que vão além do agora.
Isso é instintivo. Quando o cara está envolvido, ele naturalmente começa a pensar em continuidade, em construção. Ele pode até não ter consciência total disso, mas o subconsciente dele está projetando essa vontade. E claro, só falar não basta. Você precisa observar se essas falas vêm acompanhadas de atitudes coerentes. Ele fala de te levar num lugar? Veja se ele marca a data. Ele menciona te apresentar para alguém? Veja se isso realmente acontece. Porque quando um homem está conectado emocionalmente, ele não só diz, ele faz. A lei da atração ensina que o que é verdadeiro se manifesta com leveza, sem esforço forçado. Quando um vínculo está se formando de maneira saudável, você sente que há consistência entre o discurso e a ação. Ele começa a incluir você sem drama, sem cobrança, sem promessas vazias. E tem um detalhe importante. Homens não costumam fazer isso com qualquer mulher. Falar do futuro é uma entrega. Mesmo que parcial, é uma abertura emocional que indica confiança. E para que ele chegue nesse ponto, algo na sua energia já tocou fundo. Então, se você percebe que ele está te colocando em planos futuros, mesmo que de forma disfarçada, isso não é acaso. É sinal. Sinal de que você já tem um espaço reservado ali, mesmo que ele ainda não tenha nomeado isso. Agora, e quando nenhum desses sinais aparece? E quando ele parece neutro, distante, ou simplesmente não demonstra nada? Essa é a parte que muita gente evita encarar, mas precisa ser dita. Quando um homem não demonstra nenhum desses sinais, nem nervosismo, nem aproximação, nem planos futuros, a resposta está aí. E ela dói sim, mas também liberta. Porque o problema nunca é ele não estar interessado. O problema é você insistir em se convencer de que existe algo onde só existe silêncio. E quando você tenta justificar a ausência de atitudes, acaba se afastando do que realmente importa, o seu valor. Você não está aqui para arrancar sentimentos de ninguém, nem para viver de migalhas, nem para ficar torcendo para ser notada. Você está aqui para ser escolhida, desejada, admirada. E isso começa quando você para de tentar se encaixar e decide se posicionar. A lei da atração é clara. Aquilo que você tolera se repete. Então, se você continua investindo energia em alguém que não te vê, o universo entende que você aceita menos do que merece e continua te enviando mais disso. Mas quando você decide soltar, mesmo com medo, algo poderoso acontece. Você começa a abrir espaço. E esse espaço atrai. Atrai homens com presença, com intenção, com vontade de somar. E o mais bonito, eles não deixam dúvidas. Eles mostram, fazem, constroem. Então, se ele não demonstra nada, tá tudo bem. Deixa ir. Porque às vezes o silêncio dele é só a pausa antes de alguém incrível entrar. No fim das contas, não se trata de decifrar cada gesto ou analisar cada mensagem. Se trata de sentir, de reconhecer quando a energia está fluindo e quando você está forçando. Porque quando um homem está na sua, de verdade, o comportamento dele pode até ser estranho, mas nunca é ausente, nunca é vazio. Você vai perceber nos pequenos detalhes, no jeito que ele te olha, na forma como ele muda perto de você, na preocupação que ele demonstra, mesmo sem dizer, e principalmente no espaço que ele começa a criar para te manter por perto. Só que tudo isso só se revela quando você se posiciona com verdade, quando você escolhe se amar primeiro, porque o que você atrai é reflexo direto da forma como se trata. Não tem mágica, mas tem poder, e esse poder está em você. A partir de agora, olha com mais atenção, não com ansiedade, mas com clareza. Não para tentar prever o que ele sente, mas para perceber se existe reciprocidade real. E se não houver, segue, porque o amor certo não te coloca em dúvida. Ele te acalma, ele te soma. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o like aqui e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem para mais mulheres que estão precisando ouvir isso agora. E se quiser, compartilha esse vídeo com aquela amiga que vive confusa com os sinais de um cara. Vai fazer diferença para ela também. Lembra sempre, você não precisa correr atrás de ninguém. Quando você vibra a mulher que você nasceu para ser, é ele quem vem.